e hoje eu vou estar trazendo uma dica de luz e sombra que vocês podem aplicar no trabalho de vocês, seja ele mangá, seja ele realismo, tanto faz, porque existe uma técnica muito boa que se você utilizar, e eu estou utilizando, por exemplo, nos meus estudos, chamada de wireframe. E o que é wireframe? É uma palavra complicada, mas é isso aqui que vocês estão vendo aqui do lado. O wireframe, ou a forma 3D de um objeto, ela é simplesmente como a luz ela interpreta determinado objeto, como a luz ela enxerga as formas. Então, antes de você sair colocando a sua luz, a sua sombra, os focos de luz, a sombra nos seus personagens, primeiro é bom fazer com que o seu cérebro ele compreenda melhor como a luz ela enxerga, como ela interpreta determinado objeto, determinada forma ou cenário. Isso ajuda muito você a, por exemplo, não precisar ficar buscando referências de sombra em determinados trabalhos ou até mesmo em determinados trabalhos para aplicar nas suas obras, para aplicar nos seus desenhos. Então, por exemplo, como vocês estão vendo aqui, eu desenhei o Midoriya, eu desenhei o Naruto, e a única diferença entre um wireframe para o outro é que ele basicamente não tem diferença. Ele serve tanto para homem, ele serve tanto para mulher, masculino, feminino, criança, velho, porque ele é uma forma universal de interpretação do rosto humano. Então a única diferença, na verdade, vai ser nos estilos. Se você estiver utilizando um estilo de mangá um diferente do outro, nós vamos ter determinadas diferenças no wireframe. Mas no final das contas isso não faz muita diferença. Se o seu personagem ele for mais magro, gordo ou forte, a única coisa é que determinadas linhas dessa forma 3D do rosto humano é que ela ou vai ser mais achatada, mais alongada ou mais firme, dependendo se o personagem for forte. Então é o que eu vou estar mostrando aqui para vocês agora, então já dê aquele like, se inscreve no canal, porque eu vou estar trazendo muitas mais novidades como essa e vamos lá! E é isso aí, galera. Eu criei aqui um rosto agora de um personagem genérico, tá? Ele não existe em lugar nenhum. Primeiro a gente tem que identificar de onde vem a luz. Então vamos supor que tenha uma luz vindo daqui de cima, tá? Ela tá vindo realmente bem daqui de cima. Então todo o foco de luz desse personagem vai estar posicionado mais ou menos nessa área. Só que como nós colocamos as sombras, como que nós identificamos isso? Então, como eu mostrei nos exemplos anteriores que vocês viram no início do vídeo, eu criei aqui para vocês melhor visualizarem um 3D desse rosto. Então veja só como que é o 3D desse rosto aqui. Ele está mais ou menos simplificado, tá, galera? Então, por exemplo, se a luz ela estiver vindo daqui de cima, já fica mais fácil com esse 3D a gente visualizar aqui. Se nós temos um foco de luz nessa região do rosto, se nós temos um foco de luz em toda essa região do rosto, então, obviamente, toda essa outra região aqui do lado vai ter diversos focos de sombra. Então, se a gente for aplicar essas sombras, ela muito provavelmente vai estar posicionadas nessa região aqui. Então, o que nós fazemos? O que nós podemos fazer? Bom, antes que eu comece a colocar aqui as sombras para vocês darem uma olhada, eu fiz um outro rosto idêntico a esse aqui, tá? É um rosto idêntico, que é a forma 3D. É a mesma forma 3D, só que sem os detalhes, sem a sobrancelha, sem os olhos e outras características. Então, vejam só qual é a diferença dos dois. Basicamente não tem. Só que como esse rosto aqui, ó, vejam só esse rosto sem o wireframe, sem a sua forma 3D, e esse rosto com a sua forma 3D. É assim, é dessa forma que a luz ela interpreta o rosto humano. É assim que ela interpreta toda a forma do rosto humano. Então, inclusive aqui, ó, na região do olho, que parece ser simplesmente uma região 2D, a luz ela interpreta dessa forma, como se fosse diversas ondas. Então, se nós tivermos uma luz vindo dessa direção, muito provavelmente nós vamos ter um foco de sombra nessas partes de baixo dos olhos. Porque como ele é um objeto 3D meio circular, se vocês já estudaram luz e sombra em outros objetos, vocês vão ver que todo objeto circular, que toda forma, ela vai ter um foco de sombra maior do que o outro. Então vamos começar aqui a colocar já a nossa sombra nesse rosto desse nosso personagem.
Então, se a luz está vindo daqui de cima, o que nós podemos colocar aqui, ou o que nós podemos interpretar, são sombras em toda essa região do rosto. Antes que eu comece a colocar, eu vou selecionar para ser um pouquinho mais rápido. Então vejam só como vai ficar um pouquinho mais rápido. Então, por exemplo aqui, se nós temos focos de luz em toda essa região, com essa forma 3D fica muito mais fácil a gente, por exemplo, identificar as áreas em que a luz ela não bate diretamente, tá, no rosto desse personagem. Então toda essa área lateral a gente já pode ir pintando ela de certa forma. E vocês vão ver que dependendo do estilo que vocês querem aplicar, utilizar essa forma 3D ela é muito boa para qualquer tipo de estilo. Você pode aplicar uma sombra mais leve, você pode aplicar uma sombra realista, não importa. O interessante desse estudo aqui é fazer com que o seu cérebro compreenda as limitações e a forma 3D do rosto humano, tá bom, galera? Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o wireframe 3D, ó. Veja só como ele já fica. Ele não fica muito bom. Por quê? Porque a gente só está utilizando aquela forma 3D para melhor compreender onde nós vamos ter sombras, tá bom? Aí depois nós vamos alterando isso conforme o nosso estilo, conforme a gente deseja. Então, por exemplo, aqui. Como a luz ela não chega, como os fótons dela estão vindo daqui de cima e ela bate nessa região do nariz, então toda essa região aqui ela vai estar iluminada e essa região aqui do lado, ó, porque é onde a luz justamente não consegue chegar, ela vai estar pintada, ela vai estar com sombra. Então nós podemos aplicar um pouquinho de sombra aqui. Na região dos olhos, como eu citei anteriormente, nós podemos colocar um pouco de sombra aqui também, porque é uma região que, se vocês repararem, na verdade, todo o olho humano ele tem um pouco de sombra, independente da quantidade de luz, porque essa daqui é uma cavidade, né? Uma cavidade que normalmente não chega muita luz aqui mesmo. Então a gente pode colocar um pouco de sombra nessa região. Vocês estão vendo que aqui, ó, é meio curvado? O que nós podemos fazer aqui? Dependendo do seu estilo, bom, no meu caso eu vou colocar um pouco mais de sombra aqui, e um pouco de sombra aqui embaixo do nariz dele também. Como essa região, galera, ela também é um pouco curvada, a gente pode colocar um pouco de sombra aqui também. Bom, vamos ver como é que está ficando sem esse wireframe 3D. Olha só, vejam só como já vai dando um resultado um pouco mais satisfatório. Depois a gente vai acertar isso, vocês vão ver. Vamos ativar ele aqui de novo para a gente compreender melhor. Ó, vocês estão vendo aqui que essa região que eu criei aqui para esse personagem, a sobrancelha dele, ele tem um pouco de pele. Um pouco de pele não, né? Ele tem bastante pele aqui. Então a gente pode pintar essa região embaixo da pele aqui também, que não chega muita luz. E entre a sobrancelha e o nariz, nós sempre vamos ter um pouco de camada de sombra também, porque é um pouco profundo aqui. Aí a gente pode ir adicionando debaixo da sobrancelha também um pouco de sombra. E bom, como a luz ela está vindo dessa região, vocês devem pensar que provavelmente aqui não vai ter muita luz, quer dizer, não vai ter muita sombra, né? Bom, muito pelo contrário. Como eu já disse antes, todo o olho ele possui um pouquinho de sombra. Então a gente pode adicionar um pouco de sombra aqui. Nós podemos adicionar um pouco de sombra aqui também nessa região do olho e um pouco de sombra nessa parte aqui de baixo. Veja só como que vai saindo esse nosso personagem aqui, beleza? Região da orelha também, aqui dentro não chega muita luz, então a gente pode pintar essa parte também. Ah, e vocês podem fazer isso com nanquim, com lápis, viu, galera? O material não importa, na arte não importa. O que importa é você simplesmente pegar e colocar a mão na massa, galera. Vocês têm que colocar a mão na massa, não adianta só ficar olhando também. Então vamos lá. Nós vamos ter um pouco de sombra embaixo aqui da sobrancelha também, beleza? Não vai ter muita, mas um pouquinho já dá. Então agora vamos acertar esse nosso desenho. Vamos acertar, deixar ele bem bonito. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou tirar o wireframe 3D. Veja só como ele já fica com um resultado assim um pouco mais satisfatório. Eu até gosto desse resultado, mas a gente pode dar uma pintada, uma melhorada aqui, ó,
nas imperfeições, beleza? Se você quiser, você pode adicionar um pouco mais de sombra também. Na arte não existem regras, tá bom, galera? Vocês fazem as suas regras, desde que o seu desenho ele fique agradável e bonito para você, é isso que importa. Então aqui nós vamos colocando um pouco mais de sombra, vamos deixar essa parte aqui do rosto um pouco mais redondinha, podemos dar uma apagada também. Veja só como já vai ficando legal. Aqui, nós ou podemos fazer uma sombra seguindo esse lado da cabeça, como nós podemos deixar a sombra um pouco mais na lateral do rosto, né? Porque essa região da cabeça ela é bem cilíndrica aqui. Então nós podemos deixar dessa maneira também. Então basicamente é isso, galera. Veja só como vai ficando legal o nosso resultado final. Depois da sombra aplicada, tá bom? Nós podemos adicionar aqui também um pouco de sombra na parte de baixo do olho dele. Eu vou virar aqui um pouco a folha porque eu tenho um pouco de problema, eu acho. Só pode ser isso. Então, ó, vejam só como vai ficando legal o resultado. Aqui debaixo da boca dele nós também vamos ter um pouco de sombra, tá? Só que aí a gente pode dar uma olhada aqui. Vejam só que nessa região debaixo dos lábios dele, que supostamente era para ter um lábio aqui, né? Mas como é o estilo mangá, nós não precisamos adicionar esse detalhe obrigatoriamente. Então nós vamos adicionando isso aqui, ó, essa sombra dos lábios. Aí quando a gente tira, ó, veja como fica legal. Veja como fica um resultado muito legal. E como eu disse, como tem uma luz vindo daqui de cima, muito provavelmente essa região aqui do pescoço, nós vamos ter um pouco de sombra aqui também. Mas aí não é algo obrigatório, tá bom, galera? Depende muito do seu estilo. Mas se você quiser, você pode adicionar um pouco de sombra aqui, que é justamente a sombra desse queixo aqui, ó. A sombra desse queixo vindo até aqui, na extremidade da garganta dele. Então fica muito legal o resultado também. Nós podemos fazer isso. Vamos ver como é que fica sem. Eu prefiro com um pouco menos de sombra aqui, na verdade. Deixa eu tirar um pouco ela. Nós podemos adicionar aqui também, ó, uma sombra nessa parte aqui, que é a divisão do músculo. Mas aí você precisa um pouco mais de conhecimento na anatomia humana, tá bom, galera? E eu vou estar passando isso daqui muito em breve no canal. Então se inscreve aí, galera. Se inscreve aí porque eu vou estar realmente passando muitas outras dicas relacionadas a isso. Principalmente mangá, porque é o estilo que eu curto, né? Então vejam só como vai ficando legal esse nosso resultado aqui. Ó, deixa eu tirar. E essa forma é a forma com que a gente enxerga as pessoas, é a forma com que nós enxergamos os personagens, tá bom? E essa daqui é a forma com que a luz... Essa aqui é a forma com que a luz ela enxerga, ela interpreta as formas de um rosto humano. Então, uma vez que você faz com que o seu cérebro compreenda cada pontinho desse daqui, vai chegar uma hora que você simplesmente não vai mais precisar ficar desenhando isso ou ficar estudando isso muito à risca para chegar nesses tipos de resultados. Então, por exemplo, agora, vamos adicionar um pouquinho mais de sombra nessa outra parte aqui do olho. E por que eu vou fazer isso? Porque vejam só, vocês estão vendo esse formato 3D aqui? Como eu fiz ele um pouco simplificado, ele não está 100% perfeito, beleza? Mas todo o olho, toda a região do olho, ela é um pouco aprofundada aqui. Então se eu quiser, ó, eu posso ir adicionando uma sombra nessa região, que é a parte entre o olho e o nariz. Eu posso ir adicionando aqui, seguir um pouco esse formato 3D à risca e depois ir melhorando isso. Vejam só como o resultado final vai ficar legal. Agora a gente dá uma melhorada nele. E como vocês vão estar fazendo isso com nanquim, como vocês vão estar fazendo isso com lápis, eu prefiro que vocês façam esse tipo de exercício, tá? Que vocês façam esse tipo de
de exercício 3D com um lápis, porque aí vocês podem apagar, vocês podem corrigir e fazer com que a sua mente vá compreendendo isso com o tempo. Aí vai chegar uma hora que você simplesmente não precisa mais ficar fazendo todo esse circo aqui, beleza, galera? Então basicamente é isso. Agora eu vou passar um speed painting de diversas regiões de luz e sombra que esse rosto pode ter e vocês vão ver como fica muito legal o resultado final, beleza, galera? Então, se vocês curtiram, por favor, se inscrevam no meu canal, curtam esse vídeo, não se esqueçam de clicar no sininho para receber todas as minhas notificações. Muito obrigado e até mais!